É contigo. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está com fome, diga aleluia. Que isso, gente? Ah, dá para lá, viu? Ah, entendi. O pastor Márcio combinou com vocês, né? Amém. Irmãos, é sempre um prazer para mim e uma honra, né, a gente poder estar aqui e compartilhar com os irmãos, vir louvar, adorar a Deus. O pastor Luiz Carlos, na minha vida, já falei isso e repito, marcou desde a minha conversão, e depois, 20 anos depois, pastor, nós vamos nos encontrar de novo, né? Isso é o que Jesus faz, e já há anos me abençoando, continua me abençoando. Abriu uma porta, Jesus usou ele para abrir uma porta também de trabalho em 2018, tive a oportunidade de trabalhar também com o pastor Alessandro. Amém? Isso aí, recebe, em nome de Jesus. Isso aí, para dividir o fardo com o pastor Márcio, né, pastor? Está vendo? Está querendo correr ele. Mas vamos à palavra. Hoje é noite de milagres, não é isso? Mas é só quarta-feira? Não, né? Na quinta também, na sexta, sábado, domingo, segunda. Todo dia a gente recebe milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, né, irmãos? E eu compartilhei da última vez que nós tivemos aqui, foi aniversário do pastor Luiz Carlos, nós falamos um pouquinho sobre o que Deus tem falado conosco, né, de 2019 para cá, através da nova aliança. E hoje eu quero falar de milagres, porque a Bíblia só tem milagres, né? Mas especificamente sobre o que Jesus veio fazer na terra. A gente sabe que ele veio nos salvar, ele na cruz pagou o seu, o meu, o nosso pecado, mas ele veio manifestar a expressão exata do Pai. E às vezes, pastor Márcio, como o senhor faz gabinete, pastor Luiz Carlos, pastora Sônia, de vez em quando estamos em gabinete conversando, e a gente percebe que alguns irmãos têm ideias distorcidas da vontade de Deus para a sua vida. Por exemplo, eu não vou pedir para você se manifestar, mas só vou perguntar: será que Deus quer curar todas as pessoas? É só para a gente refletir. Será que Ele quer abrir portas para todos que necessitam? Será que Ele quer salvar todos? Porque de vez em quando a gente conversa com um, com o outro, e a impressão que eu fico é que, para alguns, pastor Márcio, não, ele curou o irmão, o fulano, mas comigo não é bem assim não, porque eu ainda não fui curado, eu ainda não fui curada, e eu já peço há tanto tempo. E é um ponto para a gente refletir. E é muito importante, irmãos, a gente sempre ter em mente uma coisa: a experiência negativa de um cristão não anula a verdade da palavra de Deus. Os irmãos compreenderam? Se eu vivi uma experiência negativa, ainda não chegou na minha vida, não se manifestou o milagre que eu estou almejando, isso não me dá o direito de descredibilizar o que a Bíblia diz. Por exemplo, em relação à enfermidade, a Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aonde que entra a luta? Na nossa mente. Porque é difícil conviver com o que a gente sente no corpo em detrimento do que está escrito na Bíblia. Os irmãos estão compreendendo?
E aí fica uma luta na mente. Então eu quero mostrar um pouquinho, só um pouquinho, né, do que é a Bíblia antes de Jesus e o que é a Bíblia depois de Jesus. Poucas pinceladas. E uma passagem que às vezes ela é um pouco controversa. Nós vamos terminar falando com ela e vamos orar por milagres. Quem precisa de milagre? Então você vai sair daqui hoje com o seu milagre. Posso beber essa água que jorra para a vida eterna? Amém. Então eu queria compartilhar com você Isaías 61. Ah, ela chegou? Que bênção. Isaías 61, verso 1 e 2. É um texto profético. Isaías, ele é um profeta messiânico, ou seja, ele fala muito a respeito da vinda de Jesus, e ele, nesse momento, ele está profetizando sobre quando Jesus viria. Isaías 61, verso 1 e 2 apenas. Mas coloca verso por verso, não é? Então coloca só um, depois o 2. Assim é bom que os irmãos, se quiserem, podem ficar sentados mesmo, porque a gente vai ler, acho que uns 50 versículos, irmão. Aí vai ser uma academia mesmo, né, pastor Daniel? Os irmãos vão sair bem fortalecidos. Mas aqui, a única coisa que eu peço, eu sei que os irmãos estão com a Bíblia, né, mas vamos aproveitar a nossa tecnologia, o que a igreja propõe, e vamos todos ler aqui, que a gente lê na mesma versão e todos acompanhem. Eu vou lendo, em algum momento, se eu parar, você me ajuda, não deixa eu ficar falando sozinho, você lê também. Olha o que diz a Bíblia: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa. O que é boa nova? Boa nova é evangelho. O que seria boa nova? Boa nova é mais ou menos isso. Alguém que está todo endividado, mas não tem dinheiro para pagar a dívida. Ele gostaria de ouvir que notícia? Está tudo? Aleluia, isso é boa nova. Eu preciso lembrar você e eu de que isso é boa nova. Boa nova é: Jesus pagou tudo por mim e por você. Ah, tudo, pastor, que isso eu não preciso trabalhar? Não, porque você sabe que Ele pagou tudo, você é tão grato, que Ele ainda te capacita para trabalhar e fazer além daquilo que você pensou que podia fazer. Mas a capacidade vem dEle. Vamos avançar, olha. Boa nova aos pobres: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Verso 2: para anunciar a todos o quê? Diga: ano aceitável. Tempo da graça. O ano aceitável, você vai ver em outras versões, é o tempo da graça. O que é esse tempo? É o tempo do favor imerecido. Se em algum momento, porque você orou muito, jejuou, veio todos os cultos, é dizimista, se batizou, se por isso você acredita que agora você merece a bênção, está fora. Por quê? Porque a bênção é só para quem não merece. É isso que dá nó na nossa cabeça às vezes, irmãos. Por quê? Porque, pastor Márcio, a gente cresce no mundo pelo um sistema, através de um sistema, pastor Alessandro, que se chama o sistema de meritocracia. E a gente quer trazer isso inconscientemente para a nossa relação com Deus. E isso, inclusive, funciona muito no inverso. Quando? Quando você falha. Aí você acha que não merece mesmo. Nem vou orar. Por quê? Não, briguei em casa com a minha esposa. Não dá, nem vou orar hoje. E Deus deve estar irado comigo. E isso não tem aqui na Nova Vida em Botafogo. Mas nas igrejas lá para a Zona Norte tem. Lá na Zona Oeste, onde eu moro, o que? Deus vai pesar a mão. Por isso que a gente precisa aprender o que aconteceu antes de Jesus e depois de Jesus.
Se eu disser para você, não se escandaliza nem sai correndo, os diáconos estão lá. Ainda bem que tem um diácono bem forte lá. Se alguém correr, você fecha a porta, por favor. Amém. Deixa ninguém sair. Não se escandalize. Todo ser humano já está perdoado dos seus pecados. Que é isso, pastor? 2 Coríntios, depois você volta para esse texto. Guarda aí que se eu esquecer, tu me ajuda. Hein? Eu esqueci seu nome. Thaís, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,19. E não tire conclusão antes de eu concluir o raciocínio, senão você vai achar que eu estou sendo herético. Veja o que o texto diz. Esse eu vou pedir para você ler. Você pode ler, por favor? No 3. Pois Deus estava em Cristo. Quem? Para. Tá certo? Isso é a Bíblia mesmo? Tem esse negócio aí mesmo? Está escrito? É um mundo que Deus estava reconciliando consigo em Cristo? Não é a igreja, não tem nada de errado. Está certo isso aí? É a Bíblia mesmo, né? A gente pode confiar. Deus estava em Cristo. Aonde? Lá na cruz. Reconciliando quem com Ele mesmo? O mundo inteiro. Depois da eleição de 2022, um pastor veio falar comigo, triste, né? Não preciso dizer o porquê, o motivo, eleição presidencial. Aí eu falei para ele assim, só nos resta orar agora e abençoar. Aí ele falou assim, eu vou orar para matar. Eu falei, não, porque até ele está perdoado. Todo ser humano está perdoado. Presta atenção, mas agora a pergunta é outra. Mas todo ser humano vai para o céu? Porque ele precisa crer. Os irmãos estão compreendendo? Ele já tem um indulto, mas se ele não receber, não acreditar, ele não tem o benefício do perdão, que é a vida eterna com Deus. Entenda, porque todo ser humano, eu sei que é um hábito, é um evangeliquez. A gente diz que quando aceita Jesus, agora a pessoa tem a vida eterna. Mas pensa comigo, quem vai para o inferno também não tem vida eterna, irmãos? Tem. Só que a dele é qualidade diferente. O que a Bíblia quer dizer quando ele diz que você aceita Jesus e tem a vida eterna? Ela está se referindo a uma qualidade de vida. Não é o tempo, porque eterno todo ser humano é. Nasceu, acabou, é eterno. Agora tem dois destinos. Os irmãos estão compreendendo? Qual é o melhor destino? Aonde Jesus está. Uma vez eu perguntei na igreja, irmão, se Jesus for para o inferno, quem quer ir com ele? Ninguém levantou a mão. Entende isso, irmãos? Por quê? Porque o que é importante para a gente é Jesus. E o céu só é céu porque Jesus está lá. Se Jesus for para o inferno, pastor, eu vou junto com ele. Por quê? O inferno vira céu. Você está entendendo isso, irmãos? Então, todo ser humano está perdoado. E qual é o nosso papel agora como igreja? Ministro da reconciliação. Falar isso para todo mundo. Você está perdoado. A gente não precisa apontar o pecado, porque Cristo, que Ele pagou na cruz, já deu até troco para Deus. Deus está tão feliz que Deus ganhou além do que o pecado produziu. Os irmãos estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não estiver entendendo, pode anotar a sua dúvida no papel e no final pergunta ao pastor Márcio, ao pastor Luiz Carlos, que eu vou para casa. Eu deixo vocês com... Então volta lá para Isaías 61. Para a gente avançar, eu quero falar algumas coisas, mas... E aí eu trago uma proposta, depois eu vou conversar com o pastor Márcio, pastor Luiz Carlos, pastora Sônia, se houver uma oportunidade, eu preparei um pequeno seminário sobre Nova Aliança, onde a gente fala sobre muita coisa,
que eu confesso, irmãos, eu não tenho problema em falar isso, eu sou pastor, mas desde 2002, pastor Luiz. Mas de fato, parece que eu comecei a conhecer Jesus de 2019 para cá. E se você me perguntar assim, mas por que isso, pastor? Eu não sei responder, a gente não tem resposta para tudo. Mas eu percebo, não sei se você percebe isso, que é como, pastor Alessandro, como se Deus estivesse derramando uma revelação da sua palavra nos últimos dias da igreja na terra. Para quê? Para que mais pessoas sejam salvas. Porque a impressão que nos dá, irmãos, é que está havendo uma certa briga de mundo contra a igreja, e partindo do mundo político, que direita é a igreja, a esquerda é o mundo. E quando a gente tem a devida revelação do evangelho, até quem é contra se sente atraído por esse amor de Jesus. É por isso que faz sentido 1 Coríntios 13, não tem nada a ver com 13, é só o texto da Bíblia e o versículo. 1 Coríntios 13 diz que hoje permanecem a fé, a esperança e mas o maior deles é o. E um dia eu estava pensando, Thaís, como o amor é maior do que a fé, se tudo que a gente recebe é pela fé? Porque até a fé, de certa forma, pastora Sônia, às vezes ela é egoísta. Por quê? Normalmente a gente usa a fé para quem? E o amor? É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o amor dá, a fé recebe. Por isso que João, ele define, alguém pergunta, João, quem é Deus? E ele diz, Deus é amor. Então vamos voltar aqui. Para anunciar a todos o ano aceitável, o tempo da graça, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eu voltei para Isaías 61 e 2, você me acompanhou? Isso aqui é uma profecia, aproximadamente 750 anos antes de Jesus vir à terra, um profeta chamado Isaías, por inspiração do Espírito Santo, ele anuncia o que o Messias faria. Você entrou aqui 750 anos antes, vamos ver agora Jesus cumprindo isso? Isso é que é fantástico, a Bíblia ela se completa, e quando a gente tem a revelação desse entendimento que é pela graça que nós estamos vivendo hoje, e talvez você já tenha escutado, como eu já escutei muito, pastor Márcio, cuidado com esse negócio de graça, pastor, isso é uma desgraça, isso é liberdade para você viver pecando. Quem já ouviu isso? Só meia dúzia. Mas se você pesquisar, você vai ouvir mais. Eu já ouvi muito. E principalmente, irmãos, nos últimos anos, através da Assembleia de Deus, então lá isso se ouve mais ainda. Cuidado com isso. E presta atenção, irmãos. O diabo veio para quê mesmo? Como é que ele rouba o crente, hein? O meu povo é destruído porque falta. Então veja agora Jesus cumprindo, preste atenção em detalhes importantes que mudam a nossa forma de enxergar como deve ser o meu relacionamento com o Pai. O que o Pai espera de mim, o que o Pai vê em mim. Veja isso, Lucas 4. O contexto é, Jesus foi batizado nas águas, o Pai fala, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, o Espírito Santo conduz ele ao deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo. Ele é tentado, ao final de 40 dias, ele vence a tentação. Como que ele vence? Através da palavra de Deus. E ele então desce o monte, e ele vai, pastor Alessandro, para onde? Nazaré, a sua terra. E ele vai para onde? A igreja onde ele cresceu. E o que acontece?
isso que nós estamos vendo aqui. Ele chega lá na sinagoga, ele senta e ele vai assistir o culto. O culto funcionava como? Tinha um assistente de culto, que é quem conduzia o culto antes da palavra principal. Esse assistente escolhia um rolo para que fosse lido, era como se fosse uma leitura introdutória. Ele escolhia o rolo, porque naquela época não tinha a Bíblia que nós temos. Eram pergaminhos, rolos com textos, partes da Bíblia. Ele escolhia o rolo, irmãos, e ele vinha até ao auditório, ele escolhia quem ia fazer a leitura daquele rolo que ele escolheu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele pega um rolo e ele chega no auditório e ele escolhe, olhando para todos. Quem ele escolhe? Yeshua. Verso 17. 4:17, por favor, Thaís. Veja o verso 17. Foi-lhe entregue o livro do... Desenrolando, achou o lugar onde está escrito. Quem está lendo é Jesus, eu antecipei para você entender, amém? Acompanharam até aqui? Jesus pegou o rolo, ele vai ler o rolo, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Avança, Thaís. E proclamar a época. Aleluia! A Ele a honra, a glória, o louvor, Ele cumpriu. Ei, caramba! Você acompanhou comigo? Você viu que ele leu tudo? Mas faltou algo ele ler, pastor Márcio, que estava no verso 2. O que ele não leu? E anunciar o dia da vingança. Lá mesmo em Isaías, irmãos, são coisas simples que já nos dá qual é a intenção de Deus. Lá em Isaías ele diz: anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. O que é maior, o dia ou o ano? Eita! O que é maior, irmãos, um dia ou um ano? Você está entendendo isso? Escuta, irmão, Deus não fica procurando o teu pecado, não. Ele não fica olhando o teu erro, não. Por quê? Está tudo pago. Pastor, então eu posso? Veja esse texto, antes da gente voltar. Coloca Romanos 6,14, por favor. Eu sei que não dá para a gente pegar tudo, porque, irmãos, eu confesso, é muita bênção que a gente precisa ir estudando. E quanto mais eu descubro a Bíblia, é como ela diz, ela é como um tesouro escondido. Você descobre, vende tudo que você tem para descobrir mais, para comprar mais. Por quê? Porque é a palavra que nos põe de pé, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que vivifica, é a palavra que santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que cura, é a palavra que anima, é a palavra que levanta, é a palavra que envia, é a palavra que transforma, é a palavra. Mas a palavra revelada é melhor ainda, e não é privilégio de A, de B, é para todos nós. Tem um crente do teu lado? É para você, é para ele. Você pode dizer: é para você, é para mim. Olha aqui o que diz. E esse texto é só para acabar com esse argumento de que cuidado, que a graça é a liberdade para pecar. Porque graça não é um assunto, a graça é uma pessoa, e o nome da graça se chama Jesus Cristo. Você pode ler esse texto? Porquanto? Por quê?
quando nós estamos debaixo de um favor que eu sei que não mereço. Mas quando eu estou debaixo de regras, o que são? Porque hoje, irmãos, eu já falei, eu repito, e por onde eu passo eu falo, nós dificilmente vamos ver uma igreja com 10 mandamentos pregados na parede. Até porque não eram só 10, eram 613. E se fosse realmente para seguir, Deus não ia mandar botar dentro da arca. Ainda bem que eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu ia falar assim, ó, cada casa aqui de israelita pendura na porta da tua casa, dentro da casa, no quarto, as 2 tábuas da lei. Cada um faz uma cópia. Eu ia mandar tirar xerox para todo mundo. Mas Deus não, pastor Sônia, ele pega e ele fala assim, ó, bota dentro da arca. Esconde. E em cima da arca tinha o quê? A tampa do propiciatório. 2 querubins olhando para o propiciatório. E o sacerdote, quando ofertava o sacrifício, jogava o sangue no propiciatório. Deus, ele vê tudo, mas ali ele está olhando só para o sangue. Aí ele não fica virado com o povo. Porque lembrava ele do sangue do filho que ainda seria derramado. Pastor, então por que a lei foi dada? Só para mostrar o pecado. Porque onde não há lei, não tem pecado. E hoje, Jesus cumpriu, e quando você crê nele, recebe ele como Senhor e Salvador, você entra nele, ou ele entra em você, e você é visto como alguém, aos olhos de Deus, que já cumpriu toda a lei. Porque a lei, irmãos, regra, ela vai exigir de você, você que tem que fazer. E a graça, ele vai prover para você. Para tudo na vida. Então volta. Lá em Lucas 4, a gente estava no 18, para a gente caminhar para o último texto, eu preciso mostrar. 19, isso. E promulgar a época, presta atenção, irmãos, a Escritura, ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Então, cada letra, cada vírgula é importante. E a gente está atento à leitura como ela é. Não engolir um S, um A, leia devagar. Eu costumo dizer, irmãos, e falava isso para os irmãos, não precisa ler 10 capítulos por dia, mas se você ler um versículo meditando, vai produzir muito mais efeito do que tentar ler um livro inteiro num dia só. Mas pastor, eu consigo ler um livro, então amém, leia, mas medite. O meditar é mastigar aquilo que você está lendo, vai e volta. É preciso falar a Escritura, fala, porque a fé vem quando você fala, você é o primeiro a ouvir, gera fé, aí tu fala de novo, vem mais fé, tu fala, e o milagre se manifesta na sua vida. Mas pastor, eu estou vendo o contrário. O justo não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Essa é a nossa batalha. Aí ele diz, olha o verso 20, presta atenção. Em seguida ele fez o quê? Vai ter outra versão que vai dizer assim, ó, cerrou o livro. Por quê? Nós estamos aprendendo e devemos aprender aonde a gente precisa parar de falar. Ele parou, aí devolveu o assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos nele, na sua pessoa. Então ele começou a pregar, hoje se cumpriu, é a Escritura que acabais de ouvir. Vocês viram um profeta anunciando e viram o cumprimento. Quem entendeu? Já aconteceu, nós estamos no tempo do favor imerecido. Precisamos aproveitar esse tempo e divulgar. Aí tem gente que fala assim comigo, mas pastor, assim é muito fácil. Eu falo, vai reclamar com ele, porque ele me ama tanto que quis facilitar tudo para mim, mas para ele foi muito duro, foi difícil. O mais difícil para Jesus, irmãos, não foi ele se entregar à morte, foi, sabe o que, Thaís? Quando ele disse na cruz, Deus meu,
por que me desamparaste? Porque Ele e o Pai sempre juntos, tudo juntos. Você vê que quando Ele vem na terra, Ele chama Deus de Pai o tempo todo, o tempo todo. A única vez que Ele chama Deus de Deus é na cruz, porque é a relação íntima dEle com o Pai. E sabe por que Ele falou isso? Para que eu e você nunca venhamos falar, porque Ele nunca vai te abandonar. Nunca, nunca. Pastor, e quando eu falhar, Ele vai estar lá, não estou te incentivando a falhar, mas é importante você crescer, porque o tempo de recuperação é muito maior, é muito mais rápido. Por isso que o amor tem o maior poder. Quer ver um exemplo de Jesus? Eu vou mostrar aqui Lucas 18, rapidamente, para a gente entender, irmãos, como é que Jesus tratava religioso, líderes, era de um jeito. Como é que Jesus se lidava com pecadores? Outro jeito. E a gente precisa discernir isso, para a gente não querer fazer com o povo, com a igreja, com os irmãos, com os pastores, o que Jesus fazia com líderes legalistas. O que eram legalistas? Cobravam a lei, mas ele mesmo não fazia nada, porque ninguém consegue fazer, ninguém consegue cumprir lei, por isso ele veio, para ele cumprir no seu e no meu lugar. E teve um irmão que falou uma vez assim para mim na igreja: mas pastor, então a gente não precisa, aí é muito fácil, pastor, não precisa fazer nada, porque a Bíblia diz, não roubará. Eu falo, olha, presta atenção, e antes eu falava assim, pastor Márcio, a graça exige mais. Quando eu entendi, eu mudei a forma de falar. A graça provê muito mais. Percebe a diferença? Uma coisa é exigir, outra coisa é te dar. Como assim? A lei dizia o quê? Não roubarás. E a graça? Paulo diz assim, ó, não furte, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê, Paulo? Para que tu tenha o que repartir com quem precisa. Eita! Além de não tirar, tu ainda dá. Ei! Você percebe como é muito além, irmãos? Mas não vem de você, não é exigido. Ele coloca esse desejo dentro de você. Quando, pastor? Quando acreditar. Porque isso aqui só tem um jeito para funcionar na nossa vida. Um jeito. Só tem uma moeda que me faz ver isso se cumprir em mim, que se chama fé. Só isso. Mas como é que a gente vai acreditar no que eu nem sei? Os irmãos compreendem isso? Lucas 18, lembra qual é? A parábola do jovem rico, é no verso 18, por favor, Thaís. Eu vou ler rápido, para a gente orar, daqui a pouco, tá? Por milagres. Mas eu preciso que você compreenda, ele é muito bom. Escute, o milagre que você precisa, ele não vai te dar. Eu vou repetir para você compreender. Ele é muito bom. E o milagre que você precisa, ele não vai te dar. Por quê? Ele já te deu. Você sabia que no hebraico não tem verbo no futuro? Não existe o tempo futuro no hebraico. Só passado e presente. Deus é sempre hoje, mas para mim e para você é tudo o que Ele fez para aparecer hoje, agora, na sua vida e na minha vida. Veja o que ele diz. Certo líder judeu indagou, lê a passagem do jovem rico. Quem conhece essa passagem? Então eu vou acelerar para você entender. Presta atenção, irmãos, acompanhe comigo os detalhes, isso faz a diferença, e o Espírito Santo está nos concedendo espírito de sabedoria e revelação. Revelação não é na mente, é no Espírito, porque a nossa fé fica alojada no Espírito, mas é importante entender com a mente. Olha o que diz, certo líder judeu indagou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para aí, não avança não. O que você acha que tem que fazer para herdar a vida eterna? Pode falar agora, pode falar comigo. Você está de mal comigo? O que é preciso fazer para herdar a vida eterna, irmão? Subir quantas escadas? Dar dízimos, fazer o quê?
João 3,16, você pode citar? Porque Deus, que fez o quê? Para quê? A crer. Então o que faz para ter vida eterna? Acabou. Você entendeu? Diga comigo assim, é só crer em Jesus. Acabou. Todo mundo está comigo? Se tiver dúvida, depois pode mandar para o pastor Luiz Carlos, mas é isso que está na Bíblia. Vamos lá, perguntou para ele, o que eu faço? Presta atenção, quem foi a quem? Jesus foi a esse líder ou o líder foi a Jesus? Quem? O líder foi a Jesus. Os irmãos me perdoem, eu não sei pregar, a gente como pastor só sabe ensinar, é diferente de pregar. Então vou voltar, avança agora, verso 19, Jesus questionou a ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus está dizendo assim, se tu sabe e reconhece que eu sou o Messias, que eu sou Deus, tudo bem, mas senão por que você está me chamando de bom? Aí ele avança, olha o que Jesus diz, tu sabes hoje, irmãos, alguém é salvo por mandamento? Não, é só por crer em Jesus. Pastor, então por que Jesus está perguntando isso a ele? Porque ele foi acreditando desse jeito. Ele queria mostrar para Jesus que ele cumpria, que ele fazia tudo certinho, assim, tintim por tintim. Quem está me entendendo? Então Jesus trata ele como ele quer ser tratado. Ele é um líder, você prestou atenção. Aí ele diz, conhece o mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, avança. Replicou o jovem, tudo isso tenho obedecido desde a minha, e ele falou a verdade, irmãos. Avança, olha o que ele diz, ao ouvir isto exortou-lhe Jesus, contudo ainda te falta, algo ainda te falta, vende tudo que tem, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Irmãos, é problema, é pecado ser rico? Se alguém acha que pode, eu passo meu Pix, depois tu vai depositando tudo na minha conta, não tem problema. Não é pecado. O problema é que o dinheiro era o Deus dele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um terrível senhor. Aí a Bíblia diz o quê? Avança. Ao ouvir isto, volta. Ao ouvir isto, é depois. Ao ouvir estas orientações, o jovem se entristeceu e foi embora. Os irmãos prestaram atenção, o Espírito Santo coloca às vezes uma passagem do lado da outra para despertar a nossa atenção. Pastora Rafaela, presta atenção, olha o que diz. Agora, você viu a parábola do jovem rico, a passagem. Lucas 19, essa está em Lucas 18. Quem é Lucas 19, verso 1? Você lembra? Eu sei que você não quer falar, mas você lembrou. Olha o que diz. Chegando a Jericó, Lucas 19, você virou a página da Bíblia. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que o homem era rico. E qual é o nome dele? Zaqueu. Ele era o quê? Chefe do publicano. Presta atenção, Zaqueu era judeu. O nome Zaqueu significa justo e puro, o nome. Ele era judeu, e ele cobrava imposto do judeu para pagar para os romanos. Ele era um traidor da pátria, aos olhos deles. Como judeu, ele cresceu na lei, ele sabia toda a lei. Quem está me acompanhando? Presta atenção, quem é que ia passar lá na cidade? Jesus. Você está vendo? Nesse caso, Zaqueu foi até Jesus ou Jesus foi até Zaqueu? Eita! Ei, ele um dia veio até você, eu sei disso. Ele um dia veio atrás de você, veio atrás de mim, porque nós não queríamos saber dele. Mas ele falou, não abro mão de você, não te largo, não te deixo, vou te pegar, tu é meu, tu é minha.
Eita! É isso que o diabo não entende e fica furioso. Como assim ela? Ele? Pastor, pastora, cantor, obreiro? Ele foi... Porque é só para quem não merece. Guarda isso. Só entra no céu quem não merece. O céu é só para quem não merece. Por quê? É pelo mérito dele. Não é porque eu sou bom, mas é porque ele é bom. Então Zaqueu, chefe dos publicanos, avança, Thaís, por favor, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à fluência do povo. O que ele fez? Por esse motivo, correu adiante da multidão, subiu em uma figueira brava para ver Jesus, porque Jesus estava passando ali. Avança. Quando Jesus chegou àquele local, o que Jesus fez? Tenta imaginar a cena, a árvore é ali, para cá, melhor. A árvore é ali. Jesus está andando, a multidão atrás dele. Jesus vem, ele não era político não, mas ele era simpático, né? E ele vem, Zaqueu está aqui na árvore, e ele vem olhando, ele sabia ou não sabia que Zaqueu estava ali? Sabia ou não sabia, irmãos? Ele para, meu Deus, quando ele olha para, pastor Alessandro, eu imagino que Zaqueu deve ter se borrado, eu creio, pastor Alessandro, por quê? Porque ele era judeu, sabia que Jesus era judeu, sabia que Jesus conhecia a lei, e ele também conhecia a lei. No mínimo, Zaqueu já tinha escutado muitas vezes, traidor, hipócrita, herege, não cumpre a lei. Quando Jesus para, eu imagino a mente de Zaqueu, porque infelizmente é a mente de muito crente. Jesus está me cobrando, Deus está me vigiando. Eu falhei. Eu vou falar logo para o pastor que eu pequei, que senão não tem problema, confessa, é teu amigo. Mas muda a visão, se tem essa visão de Deus, muda. Deus te ama tanto que entregou o único filho dele para morrer por você e por mim, e pagou. Deus não te vê mais com pecado. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo plenamente. Ele vê o filho dele em você. Não é por você, é por ele. E ele para e olha para ele, o que ele faz? Olhou para cima e chamou. Quem que ele chamou? Não está de brincadeira. Zaqueu. E ele fala, olha, irmãos, a ordem dele é enfática, pastor. Desce depressa. Para salvar ele tem pressa, para curar ele tem pressa, para libertar ele tem pressa, para transformar ele tem pressa. E você, quer hoje, quer um milagre hoje? Você veio para levar hoje, é hoje que você quer um milagre? Ele tem pressa. Desce depressa, pois preciso ficar... Irmãos, tem uma hora que parece que Jesus é brincalhão. Concorda comigo? Se fosse eu, pastor Márcio, com um pastor passando, vendo Zaqueu lá em cima, desvio ainda. Esse cara está envergonhando a nossa classe. Eu vou para o outro lado, irmãos. Jesus para, olha para ele, pastor, e diz: desce, depressa. Eu acho que ele nem desceu, caiu da árvore. Você concorda? Na hora que... ai meu Deus, caiu lá embaixo. E Jesus ainda deve ter amparado ele. O que foi, mestre? O que é? Eu preciso ir para a tua casa. Irmãos, ele falou que precisa. Dá para você e eu termos a noção, Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela há, parar diante de você e falar: eu preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso entrar na tua casa, eu preciso do que você tem. Eita! Eu preciso do seu talento. O interessante é que ele dá, ainda diz que precisa. E aí ele vai, avança, presta atenção. No mesmo, pode ler?
jovem rico saiu triste ou alegre? Ah, viu? Pegadinha, irmão. O jovem rico foi embora triste ou alegre? E o Zaqueu? Eita! Aonde tem graça tem alegria. Ei! Aonde tem favor imerecido tem alegria. Você está compreendendo isso? Avança. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a... É assim, quando a graça chega na sua vida, você compreende? Vai ter, irmãos, não vai ter ímpio não, vai ter crente. Como é que pode? Esse negócio de graça, agora só quer saber de graça. Olha lá, então só vive rindo ela agora, só vive alegre. Eita! Vai incomodar o inferno, não é os irmãos não, tu tem que amar os irmãos, isso é tudo capeta, que estão disfarçados por aí, mas os irmãos a gente ama, você está entendendo? Porque senão, irmãos, às vezes tem palavra que sai do altar, que você sai daqui com raiva do outro crente, que você, ei, ele ama esse raio, deixa chegar em casa só, ele vai ver. O irmão de Osnaldo, quando chegar em casa, a minha mulher vai ver, eu vou falar uma boa para ela, porque o pastor falou isso aí, está ali da minha mulher mesmo. Não pode, irmãos. Essa fonte aqui, eu tenho certeza, só jorra unidade, só jorra paz, só jorra bênção. Por quê? Porque estamos no tempo do favor imerecido, estamos no tempo da graça. Você está compreendendo isso? Isso é a palavra de Deus. Era antes de Jesus uma coisa, depois de Jesus outra coisa. No tempo da lei era de um jeito, porque Jesus viveu no tempo da lei, mas ele veio para manifestar a graça. E ela se cumpriu aonde? Na cruz. Aí ele diz, vamos terminar aqui. Ele entrou na casa daquele... meu Deus, não acredito. Você consegue imaginar Deus falando, eu preciso, pecador, entrar na tua casa. Você está compreendendo a grandiosidade desse amor? Por quê? Porque Deus justifica o ímpio, não é o crente. Pastor, agora o senhor foi longe demais. Tudo bem, eu vou falar e sair correndo daqui a pouco, eu vou para casa, você não vai conseguir me pegar. Mas está na Bíblia. Aonde, pastor? Coloque em Romanos, por favor, Thaís, e a gente volta para cá para terminar. Quem está dormindo, diga amém. Graças a Deus, está todo mundo acordado, pastora Sônia. Quem quer que acabe agora? Meu Deus, então vamos lá, até meia-noite. Romanos 4, não, a gente vai só mais um pouquinho, vamos terminar, que eu quero orar por milagres. Você tem que sair daqui, você tem que terminar agora essa palavra com a consciência. Ele quer manifestar um milagre na minha vida. É só isso que a gente precisa. Pastor, e se não, irmão, se engole o si, pronto, e fica aí firme. Eu lendo hoje com a minha esposa, ela leu uma frase muito interessante, pastor Luiz Carlos, num livro que a gente estava lendo, não sei se vocês já leram, do T.L. Osborne, aquele curai os demônios e expulsai os enfermos. Não é isso não, é só para ver se os irmãos estão atentos, é curai os enfermos e expulsar os demônios, é só para te prender a atenção. E aí tinha uma frase assim, quando você duvidar de que Deus quer te curar, duvide da sua dúvida. Você entendeu isso? Quando a dúvida vier à sua mente de que se Deus quer te curar, duvide da sua dúvida. Por quê? Porque Ele quer. Tanto quer que enviou Jesus. Porque Jesus na cruz, irmãos, presta atenção comigo. Você vai entender. O que a cruz principalmente fez? Perdoou os nossos, mas vamos lá, quem foi que criou? A enfermidade, a morte, inveja, miséria, homicídio, quem criou isso? Um de cada vez, senão dá confusão, todo mundo junto, eu não vou nem entender, mas quem criou? Diga, foi o pecado. Quem criou? E quando o pecado entrou, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou.
Até aí, amém? Quando o pecado entrou, o pecado é a porta que se abriu para tudo que tem de ruim no mundo entrar. Mas Jesus veio fazer o que, Thaís, na cruz? Ele veio aniquilar o pecado, tirar o pecado do mundo. Por isso a Bíblia diz, e você leu comigo, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Pastor, mas ainda tem pecado. Sim, você peca, eu peco, nós pecamos, vós pecais, mas não devemos. E qual é o caminho? Saber que você está perdoado. Ah, saber que eu estou perdoado não vai me fazer pecar mais? Irmãos, quando você enxerga alguém te amando tanto, duvido que você revida com raiva, com ira. Não dá. Quando eu chego em casa, meio chateado, perturbado, que a minha esposa vem com carinho, amor, você quer jantar? Eu fiz um carré, irmãos, falou carré, eu falo em mistério, dou cambalhota, o negócio é profundo. Ela tem carré, fritinho, eu falei, ai Jesus, da glória, eu falei, quanto tu quer, minha filha? Pede tudo que tu queres, que eu te darei. Aí eu falei, então, no outro dia, ela nem estava na igreja lá, pastora Daniela, eu ainda falei dela, depois as irmãs fizeram fofoca de mim, pastor, eu no púlpito pregando que eu falei que ela não tinha deixado o carré para mim, e falou ainda para minha filha fazer o carré. Eu falei, minha filha vai botar fogo na cozinha? Não faz não, deixa isso para lá. Quando ela chegou, que as irmãs falaram, pastor, a senhora não fez o carré do pastor? Foi uma confusão lá em casa. Eu falei, meu Deus, para que eu fui falar essa minha boca grande? Mas volta aqui, que eu não sei nem mais o que eu estava falando. O que eu estava falando, meus irmãos? Me ajuda aí, crente. O pecado entrou morte, miséria, tudo de ruim. Jesus aniquilou, ele tirou o pecado, pastor Alessandro. Se ele tirou o pecado, pensa comigo. O que veio com o pecado de ruim tem que fazer o quê? Aleluia! Aponto para essa irmã aqui, pastor. Anota o nome dela, próxima consagração, apóstola. Você está entendendo isso? É simples, é só compreender. Saiu o pecado, sai tudo de ruim. Mas pastor, eu vejo ainda na minha vida. É porque você ouviu agora, aprendeu agora e vai começar a crer. Como? Falando. Você vai falar até o teu espírito acreditar. Mas pastor, é assim mesmo? Eu preciso mostrar na Bíblia, não tem jeito, porque eu não gosto de falar para você e você ficar, será que é isso? Eu preciso mostrar a Bíblia. Por que você tem que falar? Coloca por favor 2 Coríntios 4,13, e talvez alguém diga, pastor, só fica o tempo todo decorando, senão não é não, irmãos, realmente é o que acontece com o pastor Luiz Carlos, com o pastor Márcio, com qualquer um de vocês, quando vai meditar, o Espírito Santo depois te lembra. Amém. O Espírito Santo só pode lembrar daquilo que tu viu um dia, se não viu, não dá para lembrar, que não está nem, não sei qual é a palavra que usa, porque lembrar é algo que já viu, tá? Então diz assim, ó, assim está, crie, por isso, com esse mesmo, nós igualmente, e por isso, falamos, aleluia! O que você está falando, crente? Pastor, que está ruim, está difícil, a economia está uma miséria, está todo mundo sendo mandado embora, é um negócio terrível, a pandemia voltou triplicado, o furacão dos Estados Unidos vai passar lá em casa, é um negócio, pastor, irmão, tu vai ter o que fala. Mas pastor, então eu não vou falar, que se eu estiver doente, eu não vou no médico, vou falar o quê? Doutor, eu vim aqui só de brincadeira, só para o senhor ter trabalho, eu não tenho nada. Não, irmão, você vai falar, doutor, estou sentindo isso, mas quando você vai embora, Senhor, obrigado, porque o Senhor levou naquela cruz todas as minhas enfermidades, e em casa, pode tomar o remédio, eu não estou falando para você não tomar, toma o remédio, que o médico receitar, mas Senhor, esse remédio é simplesmente um instrumento, porque na cruz o Senhor levou todas as minhas, você está entendendo? Eu preciso falar o que Deus fala, até ver. Pastor, se eu morrer e não ver, pronto, está perfeito agora, irmão, não tem mais nada. Ué, né? Às vezes o crente vem para a igreja para morar no céu, quando chega a hora, ai Jesus, não, peraí, meu Deus. Por quê? Porque a gente precisa dessas revelações para saber quem é Jesus, aí não importa para onde ele vai, tu quer ir com ele, isso faz a diferença. Então,
Vamos voltar lá para a gente concluir. Não vou nem mais para Romanos não, a gente estava no Zaqueu, né? Deixa o Romanos para lá, para a gente parar no Zaqueu aqui, vamos orar. É que era Lucas 19, para a gente parar aqui, é o verso 4, né? Vamos parar no Zaqueu. Eu tinha mais uns 150 versículos, mas vamos parar. Isso, 5, 6, aí, para aí. Todos em meia multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Aquela irmã lá da Nova Vida, eu vejo ela no portão, fazendo fofoca. Só pode ser. E ela está com esse carro, ela recebeu o marido dela está ali, o filho passou nesse concurso. É assim. Mas o pior é que às vezes é crente. Mas é para tu amar mais ainda. Está entendendo isso? Não é para gerar ódio, não. Você entrou aí alguma coisinha, no final tem uma perna de 3 lá no gabinete, que o pastor tem lá, tu conversa com ele. Avança aqui, ó, 8. Então Zaqueu, presta, isso aqui eu preciso que você leia, que a gente vai terminar, acho que no verso 9. Mas eu preciso que, ou é nesse mesmo. Zaqueu tomou, comunicou, eis que estou. Para. Aonde tem lei, o jovem rico não dá nem R$1. Mas aonde tem a graça, ele doa metade dos seus bens. Você está entendendo isso? E ele conhecia tanto a lei, que olha o que ele diz depois. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei. Depois você pode pesquisar, era a lei. Se alguém tivesse dado prejuízo a alguém, tinha que devolver 4 vezes mais. Ele conhecia a lei. Quando o favor imerecido entra, você faz além daquilo que vão esperar de você. Você se torna generoso. Você consegue amar o marido, amar a esposa, amar o pastor, amar a igreja, amar o ímpio. Você consegue não falar mal de nada. Você consegue caminhar na virtude da gratidão, do perdão, do amor. É isso que esse favor imerecido faz na nossa vida. E te deixa assim, que nem eu, meio doido, que não quer parar de falar. Você está me entendendo, irmãos? Você acompanhou comigo a Bíblia? Tem alguma dúvida? Eu vou abrir. Você quer perguntar agora? Pode perguntar. Para esses pastores que estão aqui. Não, pode falar. Ficou alguma dúvida? Não. Porque a gente leu a Bíblia, irmãos. Pastor, só para terminar. Será que Jesus quer me curar mesmo? Pronto, já que você fez essa pergunta, você que foram eles que perguntaram, pastor. Eu estava quieto, eu ia encerrar agora. Mateus 8, 2 versículos. 16. Mateus 8, 16, para a gente orar. Você pode ficar em pé? Eu vou fazer oração por milagres, mas eu preciso que você leia esse texto. Você consegue ler ali? No início da noite, trouxeram-lhe, e ele, não acredito não. Que isso? Todos? Ô Thaís, você está aprontando hoje com a gente, hein? Que Bíblia é essa, Thaís? Jesus cura todos? É isso mesmo, irmãos? Curou todos. Mas pastor, se fosse uma dor de cabeça, curou todos. Irmãos, aqui ó, tá aqui, eu não tenho vergonha de falar. Isso aqui é o quê? Óculos. A minha esposa, pastora Sônia, briga comigo, pastor Luiz Carlos. Por quê? Porque ela gosta de fazer 2 óculos grandes, cheios de negócio assim, e eu fico irado. Por quê? Porque eu quero enxergar sem óculos. Eu já falei com Jesus, eu não vou ser arrebatado de óculos. Não aceito isso. É sério, irmãos, porque crente não espera a morte. Você está entendendo isso? Crente espera arrebatamento. O crente passou da morte para a vida.
E eu falo para ela, pastor, eu não quero, eu não vou, eu não aceito. Jesus já levou todo o meu pecado, minha enfermidade, eu estou curado, e eu estou declarando isso, já tem uns 5 anos. Tem crente que ri, mas vai chorar quando me ver sem óculos, lendo tudo. Vai não, vai ficar alegre comigo. Mas Jesus cura tudo, irmãos. A gente é que às vezes, não, isso é muito pouquinho. É só uma pressãozinha alta, pastor, eu já tomo um remedinho. E foi até legal, pastor, que eu me aposentei por esse negócio, sabe? Eu estou ganhando, nossa, o negócio assim. Tem os crentes meio perturbados aí da cabeça que falam. Aqui não tem, isso é só lá em Campo Grande, irmão. Você tem que ir um dia lá. Pastor, vou levar a caravana lá em Campo Grande para ver essas coisas que é só lá. É crente de Marte, de Júpiter, não sei de onde eles vieram não, pastor. Mas presta atenção aqui, irmãos, ele curou todos. Os que estavam, curou todos. Eu preciso que você fale isso para alguém. Jesus cura todos. Jesus cura todos. Pergunta para ele, você está dentro do todos? E não tem todos, é só todos. Você está dentro do todos? Agora presta atenção, por que Jesus cura todos? Quem é que responde a Bíblia? É a própria? Ela de novo, hein, pastor? Nota aí. 17, esse é o último texto. Eu fiquei em pé 1 hora, irmão, você só está 3 minutos, para de reclamar. Olha aqui, ó. Assim, o que fora, o que foi dito? Eita! Vou até tocar teclado aqui, meu Deus! Aleluia! Você pode aplaudir a Ele! Glória a Jesus! Obrigado, Salvador. Por que Ele cura todos? Para se cumprir a palavra. Ele vela pela palavra. A palavra não volta vazia. Tem que se manifestar na sua vida. Como, pastor? Só acredita, mais nada. Uma irmã falou para um pastor, pastor, é muito difícil ter fé, né, para receber o milagre. Aí o pastor falou assim, você acredita que Ele quer te curar? Aí ela respondeu, eu acredito. Ele falou, pronto, você já tem fé. Estão entendendo, irmãos? Porque não é a questão da fé, é o alvo da sua fé que é importante. É preciso ter fé, mas pensa, Pedro afundou, Jesus estende a mão e disse, por que tu duvidaste? Homem de pouca fé. Tu já andou sobre as águas? Ele com pouca fé andou sobre as águas. Não é a questão do pastor, tem que ter uma grande... Não, é só crer, acabou. É só isso. Quantos creem? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se quiser, ou se você tiver algum outro problema. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, estamos nós aqui reunidos nessa noite, e Senhor, meditamos na sua palavra, a sua palavra é a verdade, o Senhor naquela cruz levou todas as nossas enfermidades. Eu quero dar ordem agora, se o corpo do meu irmão, da minha irmã, está guardando alguma enfermidade, está alojando alguma enfermidade, seja no sangue, nos ossos, nos nervos, no rim, no coração, no pulmão, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, saia desse corpo, todo mal, enfermidade, caroços desapareçam, células cancerígenas morram em o nome de Jesus Cristo, e células viçosas sejam reproduzidas no corpo, na mente do meu irmão e da minha irmã, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que o sangue seja restaurado, diabetes vai embora, saia, pressão alta vai embora, eu ordeno que seja normalizado, veias e artérias
sejam desentupidas pelo poder do nome de Jesus. É uma ordem. Até você que tem estente, eu ordeno em nome de Jesus que ele se dissolva e seja recriada artérias e veias em você plenamente saudáveis pelo poder. Pensamento de morte, de tristeza, vai embora, saia, raiva, ira, em nome de Jesus. Depressão, eu ordeno a você, vai embora, saia dessa mente, saia e nunca mais volte, em nome de Jesus. Os que recebem, digam amém. Diga eu recebo, diga obrigado, Senhor Jesus, pela saúde plena, pela prosperidade, pela minha vitória, pela família abençoada, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Luiz Carlos, mais uma vez. Eu te amo só até a eternidade.